Estamos começando mais um EmpoderaCast hoje. Olha, eu confesso que o programa tá pra lá de especial. Uma mulher incrível que entrou num cenário que não é pra qualquer uma. Vem comigo. Vem com a gente, pode chegar. Mulheres incríveis você vai escutar. Histórias de força, coragem e mais. Aqui no EmpoderaCast, vem se inspirar. EmpoderaCast, pode acreditar. No canal RádioCast 101. É só visualizar. Elaine Del Bianchi, Elaine Del Bianchi. Conversar com mulheres de fibra, você vai amar. E eu estou falando da doutora Viviane de Castro Gabriel Segato. Gente, presidente da OAB, a primeira mulher, depois de 90 anos, a OAB sendo comandada lá na presidência por homens, temos o cenário feminino. Por isso ela está aqui no EmpoderaCast, a mulher empoderada, maravilhosa. Doutora Viviane, obrigada. Imagina, por obrigada aceitar a o nosso você. convite. Prazer é todo meu de estar aqui com você no EmpoderaCast, adorei o convite e se deixar eu venho sempre, me convidando eu tô sempre por aqui. Nossa, então teremos muita doutora Viviane aqui no EmpoderaCast. E olha, gente, a ficha é extensa. Elaborei várias perguntas, mas já tivemos uma resenha tão gostosa que eu falei para ela, doutora, vamos fugir de algumas perguntas aqui, porque é impossível não falar das coisas que nós conversamos, Sim, né, doutora? Sim. Fala para mim, como foi antes de chegar a esse poder? Porque assim, é um marco. E não vamos ser, igual nós conversamos, uma mulher negra, poderosa, sofre sim preconceitos, mas você mostrou a que veio. Sim. Mas antes de chegar a ser a doutora Viviane, como você era na infância? Você sempre sonhou em ser advogada? Não. Não, eu nasci aqui em Presidente Prudente, mas a minha família é de Regente Feijó, minha mãe e meu pai. Então eu fiquei só 4 meses aqui e meus pais voltaram para Regente Feijó. Mas a gente fala que a gente era cidade dormitório, né? Porque minha mãe trabalhava aqui no INSS, meu pai tinha uma oficina mecânica e eu e meu irmão estudávamos no Sarrion. Então a gente passava o dia todo aqui e voltava só à noite para dormir. Eu ainda tinha minha avó e minha bisavó vivas, né? Então, assim, desde a infância, eu sempre gostei muito de conversar. Gostei muito de falar, gostei muito de conversar. E eu pensava em fazer ou jornalismo ou veterinária. Só que na época não tinha jornalismo aqui na cidade. Meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, meu irmão Juliano já fazia engenharia química em Maringá. E aí minha mãe disse que se eu quisesse fazer fora, eu teria que ir pra Maringá. E aí eu não quis, né? Porque a gente tinha uma birrinha aí, meu irmão. Meu irmão, coisa gente, de né? irmãos. Não quero ir pra Maringá, vou ficar aqui. Ficar perto Vou dele. ficar aqui mesmo. E aí eu tinha 4 amigas, tenho ainda essas 4 amigas, e elas foram fazer direito, elas queriam fazer direito. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer direito. Então, tipo assim, mas então você foi porque suas amigas foram, você falou, vou embarcar nessa. Vou fazer, gosto de escrever. Minha mãe nos alfabetizou muito cedo, eu e meu irmão. Então, a gente lê sempre muito. Sua mãe... Minha mãe ela trabalhava no INSS, mas ela era professora. Então, ela nos alfabetizou em casa, praticamente. Então, assim, a leitura... Eu lembro até hoje que minha mãe e meu pai compraram aquela enciclopédia Barça. Então, assim, minha mãe sempre proporcionou muita cultura pra gente, muito estudo e muita cultura. Então, eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei, minhas redações sempre eram boas, na escola, tudo. Eu acho que nos Enems da vida você tirava nota máxima. Menina, em se redação. tivesse Enem, eu acho que eu ia bem. Na minha época não tinha Enem, mas eu ia sempre bem nas redações. E aí eu falei assim, bom, gosto de escrever, gosto de ler, vou pro direito. E hoje em dia nenhuma das minhas amigas estão na área do direito. Mas Só elas se formaram. Se formaram, nós nos formamos juntas. Só que aí eu gostei da área, mas ainda fiquei meio assim, eu trabalhava, fiz um processo seletivo e eu trabalhava de contratada no INSS, na Procuradoria Jurídica. Então, eu estava trabalhando na época, então, vamos tirar a OAB, fazer a prova da OAB, o exame da ordem, né? Então, eu fui muito tranquila, assim, fazer o exame da ordem. Eu sempre gostei muito de prestar atenção no que o professor estava falando. Então, eu não era muito de anotar, mas eu era muito de prestar atenção. Então, eu fui fazer o exame da ordem, eu passei na primeira fase, passei na segunda fase, só que eu não peguei a carteira logo, porque eu ainda trabalhava no INSS. Então, eu me formei em 97, mas eu comecei a advogar só no ano de 2000. Que aí acabou meu contrato, né, com o INSS, eu fiquei um tempo sem advogar contra a Previdência. Não era nem por imposição, mas até por ética, né? E aí eu fiquei um tempo e depois comecei a advogar. E aí eu falo que o direito ele é apaixonante.
Então, como eu gosto muito de falar. conversar, eu gosto muito de conversar com os clientes. Então, eu vou conversando, né? E a gente vai levando. Então, é uma área, assim, que eu falo que o direito me fez apaixonar pelo direito. Então, mas você vê, né? Você ouve bem, você consegue memorizar. Eu já sou aquela pessoa de escrever. De escrever. Eu presto atenção, mas eu gosto de anotar, para depois eu olhar. E você vê como as pessoas têm um intelectual diferente uma da outra, né? É bem interessante isso. Que bom, né? O importante é assim, na reta final, eu falava assim, você acha que era aluna de nota 10? Fala, olha, 7 passa. Não, eu era aluna da média. Eu era da média, eu ia bem em algumas matérias que eu gostava mais. Eu gostava muito de penal e olha, hoje em dia eu não faço penal nem criminal. Não gosto muito da área. Faço porque eu falo assim, que eu sou de uma advogada generalista. Como eu moro em Regente Feijó, eu trabalho, né? Agora estou aqui em Presidente Prudente Mais e tenho escritório aqui, mas eu tenho escritório em Regente também. Então, eu trabalho na assistência judiciária, eu faço atendimento pela assistência judiciária. Então, lá em Regente, a gente atende todos os tipos de cliente. Então, chega cliente criminal, civil, divórcio, chega tudo, família. Então, Assim, eu faço todas, né? Todas, mas assim, eu conheço advogadas que não trabalham em causa... um exemplo, vara de família, não atua do lado... Sim. Do homem. Entendi. Só defende mulheres. Entendi. Tipo assim, eu não sei como que funciona o critério dentro da ordem dos advogados, dentro do meio de vocês, do direito. Você não tem isso. Independente, você, se for para defender, não importa se é homem ou mulher, você vai defender a causa e provar a inocência da pessoa ou defender o direito dela. É assim, com o passar do tempo, eu fui me especializando em algumas áreas. Então, assim, eu trabalho muito eu estudo, a gente tem um projeto até na OAB que é relacionado a vítimas de violência doméstica. Eu trabalho muito nas questões raciais, até evidentemente por ser uma mulher negra. Então, tem algumas causas e alguns clientes, embora eu entenda que todos, e ache que realmente as pessoas têm que entender isso, todas as pessoas merecem um advogado e passar por um processo, né, ter a sua defesa, tem algumas ações que eu não defendo. Eu não... A doutora poderia citar ou não? Se eu tiver uma ação, por exemplo, de violência doméstica, eu vou preferir trabalhar pela mulher, não pelo agressor. Sim. Né? Porque eu falo, a gente também nós não podemos, eu não sou advogada, mas assim, não pode generalizar, porque às vezes o homem é vítima, porque nós vemos, eu vejo muito em reportagens mulheres que às vezes não aceitam o fim do relacionamento e ela simula agressões, e o homem, na verdade, ele está inocente nesse caso. Então, por isso eu acho que nós não devemos ser tão ferro e fogo, né? Tem que ter a oportunidade para os dois lados. A defesa tem que ser, todo mundo merece ser um advogado, todo mundo merece a defesa. Mas pelo que a gente estuda e pelas estatísticas, a maioria geralmente a mulher. Pode existir, acontece, eu já vi, entendeu? Mulheres que se aproveitam e tal, mas é a minoria. A maioria realmente é o contrário. Então, assim, pelo meu trabalho voltado à defesa das vítimas de violência doméstica, eu não defenderia, não trabalharia nesse tipo de ação, entendeu? Mas eu acredito que ele tem que ter a defesa e provar ou não a sua inocência. Mas eu, Viviane, prefiro não defender, entendeu? Não defender. Agora, por exemplo, eu trabalho pela assistência judiciária. Então, na assistência judiciária, eu não posso recusar o cliente quando o cliente chega. Então, eu tenho clientes que eu defendo em ações desse tipo? Tem. Então, eu faço a defesa legal. Então, eu pego as provas, eu provo, eu faço minha defesa técnica. Né? Eu faço uma defesa técnica, porque o advogado tem que pensar isso, ele tem que fazer a defesa técnica, ele tem que pegar as provas, ele tem que colocar no processo, e na verdade quem vai julgar é o juiz baseado no que você conseguiu comprovar ou não. Então, se eu conseguir comprovar que o meu cliente é inocente, ótimo, né? Porque eu falo, o advogado, ele tem uma responsabilidade muito grande perante a vida da outra pessoa. Sim. Porque, tipo, se eu preciso de um advogado, a minha vida tá nas mãos. Eu falo isso, pessoa. Elaine, eu falo isso para meus clientes. Eu falo assim, a partir do momento que você traz o problema para o advogado, você vai embora para sua casa, o problema ficou comigo. Eu vou ter que dar um jeito de resolver. De alguma forma, eu vou ter que dar um jeito de resolver. Então, a gente faz tudo baseado em técnica, né? A gente estuda para isso, para fazer essa defesa, mas o cliente tem que sentir a confiança no que você está fazendo. Né? Então, a gente trabalha com a técnica e fala para ele, vai embora, que daqui para frente eu que vou resolver, eu que vou decidir. Então, a gente vai fazer de tudo para comprovar a inocência do cliente, para mostrar, ou a inocência, né, da outra parte, qualquer que seja, em casos de divórcio, tentar a melhor solução amigável, porque divórcio, área de família, é uma área
que é muito sofrida. Eu acho que o divórcio, a área de família, eu acho que é a mais complicada, não é? Porque às vezes envolve filhos, Então. partilhas. Nossa, eu particularmente, eu me divorciei há 2 anos, eu vejo que é uma área complicadíssima. Assim, divórcio, Elaine, eu falo assim, como você disse, a gente mexe muito com a emoção Sim. da família, Sim. dos filhos, de todo o entorno. Então, assim, você tem que ter uma forma de atendimento diferenciada. Então, eu falo que a gente tem que aprender a trabalhar com a técnica, mas a gente também tem que aprender a trabalhar com a emoção. Sim. Né? Porque a gente tá ali como advogada. Você não pode se envolver emocionalmente com E a isso situação. é o problema, porque assim, por exemplo, eu no começo da minha profissão, eu me envolvia muito. Então assim, o cliente tinha um problema, eu pensava, meu Deus, a gente tem um problema. Não, eu não tenho problema. O problema não é meu, o problema é dele. Eu vou tentar resolver o problema dele. Você absorveu como se fosse um problema seu e você está ali como profissional. Como profissional. A gente tá ali para fazer a melhor defesa, para ajudar. E eu não gosto muito de fazer divórcio também, não. Porque eu lá em Regente, vou te contar um segredo. Quando eu trabalho pela defensoria... Gente, já não é mais segredo. Não é mais. Eu faço atendimento na defensoria. E aí o nosso funcionário lá da OAB, ele tira sarro, que ele fala assim, que eu sou advogado, que vai voltar. Ele fala assim, a nomeação dela vai voltar. Quando é divórcio, vai voltar, porque ela vai tentar conciliar o casal. Fala, não é conciliar, porque eu falo assim, às vezes, você senta com as duas partes. Sim. Porque se eu conseguir fazer, eu como advogada, eu tento fazer tudo da forma mais amigável possível, para evitar trauma. Então, se eu conseguir sentar os dois, não que eles vão reconciliar, mas eles estão ali numa briga. Se a gente conseguir chegar num ponto em comum, a gente pode fazer isso de forma consensual. Então, para que a gente vai brigar? Porque eu acho assim, tão... Assim, as pessoas ficam casadas, eu te amo, é meu amor. Aí, na hora que separa... Parece que são 2 leões numa jaula. Um olha pro outro com olha. E não, eu admiro, tenho amigos que se separaram, que a esposa frequenta assim a casa, que o filho gosta mais de ficar com a madrasta do que com a mãe. Então, assim, eu vejo que a separação é a separação do casal, mas continua aquele respeito. O que viveu, né, Elaine? A história. São poucos casos, mas existem, né? Ainda bem. Ainda bem. Eu só vou dar um recadinho, eu volto já. Aproveite, se inscreva, comente, compartilhe. Agora eu quero falar pra você que, olha, nós estávamos falando de divórcio, mas não, e você que quer casar? Já pensou no seu vestido, nas roupas das suas madrinhas? Não, então eu vou falar pra você. Ateliê Liege Almeida. Lá você encontra todo tipo de modelos de vestido, paleta, cores e também agora no 2º andar, vestido de noiva. Para você que não está se divorciando, está se casando, ai que gostoso, é um sonho, não é? Lá você vai encontrar o seu vestido de princesa. A Liege Almeida fica na Rui Barbosa 712. Corre lá e aqui na nossa tela também tem o endereço para você. Ó, casamento é muito bom, viu? Não é, doutora? Porque às vezes uns se divorciam, outros casam. E é tão gostoso quando casa, dá certo. E é gostoso muito bom quando não dá certo e continuam amigos. Pois né? Eu tô há 30 anos. Então, isso que eu ia perguntar. Praticamente casada. Porque assim, ela me falou que ela é expansiva, ela gosta de abraço, de carinho. Nós já conversamos sobre tudo. Nós estamos atropelando, mas o assunto é gostoso assim. Quando você não fica naquela caixinha quadrada, né? E o marido é da área do direito? Como é essa história? Trabalham juntos? Não, então, assim, meu marido, eu estudei com ele no antigo, eu não sei nem como fala mais hoje em dia, ensino fundamental. Ele não vai me falar que você achava ele chato, porque a Bruna, da BG, veio aqui e falou, Deus me livre, a minha amiga levou. Eu falei, você sabe se ele é um psicopata? Ela falou assim, e eu beijei o psicopata. Não, imagina, a gente era amigo, a gente terminou o ensino fundamental antigo, 8ª série juntos, e aí ele mudou, ele foi estudar, ele foi, acho que pro exército, eu acho, ficou um tempo fora. E ele era muito amigo do meu irmão também. E aí ele voltou pra Regente, mas a gente tinha uma turma. Cidade pequena, a gente tem uma turma igual. Quando a gente tava lá no colegial, ele quis ficar comigo e eu não quis ficar com ele. Olha só. 8ª série. Aí ele foi também embora, foi voltou. Difícil, né? Assim, né? Aí ele voltou e aí eu já tava eu tava no 1º ano da faculdade. E aí a gente se reencontrou, a gente começou a sair junto e a gente começou a namorar. Em 1994, a gente tá junto até hoje. Tenho 2 filhas, mas meu marido não é da área jurídica. Não? Não, ele é engenheiro civil, engenheiro do meio ambiente também. Ele é das exatas. Eu sou das humanas, ele é das exatas. Mas a gente já tá há 30 anos praticamente mas é igual juntos. fala, às vezes
o oposto se atrai, porque trabalhar junto, ficar o dia inteiro junto, falar do mesmo assunto, assim, chega a ser maçante. Agora, se cada um tem a sua área, ele chega com novidades do que aconteceu, você também fala. Então, é um casamento gostoso, né? E eu falo assim, que ele é um dos meus maiores incentivadores. Agora, a gente passou por um processo político, né, na campanha, né, eu fui eleita. Nós vamos falar já disso. E, menina, mas eu falava isso pras meninas, né, minhas amigas, minhas colegas, eu falava assim, ele ficava em Regente e eu ficava aqui em Prudente, né, andando a região. E aí, quando eu chegava, ele tava me esperando e aí ele queria saber como tinha sido, e aí Que eu gostoso. contava, às vezes eu chorava, ele me acalmava, e eu falo que ele é um dos meus maiores uma incentivadores. benção. É tão gostoso quando o casal tem essa cumplicidade, né? A gente tem, graças a E Deus. as suas filhas? Qual a idade delas? Eu tenho uma de 22, que é a Lívia Maria, que ela faz psicologia na UEL, tá se formando, esse ano é o último ano dela. E eu tenho a Luíse, que tem 17, e a Luíse ainda tá começando no vestibular ainda. Ainda tá naquela fase. Às vezes não sabe nem muito o que quer, fica indecisa, fala que é uma coisa e acaba optando por outra, né? Você queria jornalismo. Pois é, né? E mas acabou nenhuma das duas quiseram ir pra área jurídica também. Não. Não, nenhuma das duas. É gostoso, que aí fica todo mundo diferente. Cada cada um tá num A hora lado. que sentar, todo mundo tem muita coisa eu pra acho falar. bom, eu gosto. É gostoso, né? É. Mas vamos falar então desse momento, gente. Olha, uma mulher, igual eu falei logo na abertura do programa, negra, que veio de uma família não. Tão poderosa, uma família que podemos Jamais. dizer, né? Classe, uma família normal, brasileira, e chegou onde chegou. Só que antes da doutora Viviane de Castro Gabriel Segato, faço questão de falar o nome completo, que é muito gostoso. Eu gosto muito do meu nome completo também. Eu vou dar mais um recadinho, eu já Tudo bem. volto. Aproveite, se inscreva, comente, compartilhe. Para você que quer realizar o seu evento, sabe aqueles cuidados, aquele capricho que você precisa ter e não ter preocupação? A B&G Eventos tá aqui para resolver para você. A Bruna, ela cuida de todos os detalhes, viu, gente? Desde te acompanhar até o ateliê para você escolher o seu vestido de noiva, te ajuda na decoração, docinhos, ela te acompanha do começo ao fim do seu evento, tá? E a Bruna, ela é até exagerada, ela cuida do detalhe do vestidinho de noiva, ela cuida também, a BG Eventos se preocupa com o seu familiar que tem uma dificuldade, especial. Você tem um parente especial? A Bruna, ela deu aqui na entrevista pra gente uma dica muito importante. Ela se preocupa com o espaço para você locomover, se for um cadeirante, se for uma pessoa que precisa de um apoio para andar. Então, a B&G Eventos cuida até desses detalhes, tá, gente? Não é só a festa, o DJ, a música. Ela se preocupa com o seu convidado, para que você se sinta incluído na lista de convidados e fala, não, essa pessoa vai sentar aqui, o seu familiar ali. Então, deixa tudo cômodo para você. Então, B&G Eventos, aqui, ó, na telinha. Vai entrar lá em contato, conversa com a Bruna. E mais, viu? Vai com o tempo, porque eu fui lá, cheguei 10 da manhã, saí à 1 da tarde, porque ela conta todos os detalhes. Ela é incrível. B&G Eventos, cuidando do seu evento para você brilhar. Pode confiar, empodera pra te empoderar. Doutora, então vamos lá. Vamos. Falando em evento e em brilhar. Sim. Que evento grandioso. Como foi? Você começou a dar um spoilerzinho, que seu esposo te abraçava, te apoiava quando você estava nos seus momentos. Dá momentos de fraqueza? Dá vontade de desistir? Olha, eu vou te falar que um amigo meu me falou uma coisa muito importante na época da campanha. Ele falou pra mim, nunca sangre no tanque de tubarões. Então, lá fora, forte. eu tava forte, mas eu chegava em casa e eu desabava, porque não é fácil, é uma corrida, é uma campanha. Então, assim, o que me deixou feliz desde o começo, é óbvio que a gente quer ganhar, né, Elaine? Todo mundo que entra numa competição quer ganhar. Você entra pra ganhar, ninguém quer entrar pra perder. Não, e eu confiava no meu trabalho. Eu só vou dar um recadinho, eu volto já. Aproveite, se inscreva, comente, compartilhe. Que tal organizar a sua cozinha, closet, quarto infantil, escritório, despensas, armários? Olha, a Eliane Personal Organizer está aqui para ajudar você, pós-luto também. Então, Eliane Personal Organizer organiza a sua vida.
Doutora, então vamos lá. Vamos, como eu estava te dizendo, mas eu só passei a frequentar a OAB a partir de 2018. Então, olha, eu demorei um tempo para frequentar a OAB, porque eu não via a Casa da Advocacia como um local em que eu pudesse estar. Então, se eu pensava assim, se eu não tivesse com tal roupa, com tal sapato, eu não seria bem aceita naquele ambiente. Porque era um ambiente elitizado. Então, a partir de 2018, que foi quando o Wesley, meu antigo presidente, meu amigo... O Wesley veio para fazer a diferença. Sim, foi aí que mudou. Nós vamos entrar nesse detalhe também, viu? Foi a partir de 2018, quando ele entrou, ele revolucionou. Sim. Então foi assim, foi desde a estrutura do nosso prédio até a possibilidade da gente se ver pertencente àquele local. Então eu passei a frequentar a OAB. Então, logo no começo, ele já me deixou responsável pela OAB de Regente Feijó, porque a nossa subseção, ela abrange outras cidades. Porque fala que você trabalhou como... eu era responsável por Regente Feijó, Isso. Mas eu ainda não era secretária-geral da outra gestão. Eu era só responsável pela cidade. Então, tudo que acontecia em Regente Feijó, eu trazia pro Wesley, o pleito trazia pro Wesley. E aí ele revolucionou e ele abriu, a gente fala assim, que o Wesley trouxe uma OAB para todos. O lema do Wesley era esse. Na verdade, o Wesley, ele foi um divisor de águas. Exato. Porque todos os eventos que tinham na OAB, era igual você falou, elitizado, somente advogados. Sim. E ele conseguiu fazer com que as pessoas enxergassem as outras como elas são, porque Sim. não existe a diferença de uma pessoa para outra, né, doutora? Não, de forma alguma. E aí a gente começou a frequentar, né? Então a gente fala assim, que realmente foi um divisor de águas. A gente tem aqui a Casa da Advocacia de Presidente Prudente antes do Wesley e depois do Wesley. E a gente trabalhou junto, né? Então assim, até hoje a gente tem uma equipe de advogados voluntários, a gente trabalha junto. Então eu falo que mudou. Então eu comecei a me ver pertencendo àquele local. Então aí a gente trabalhava, tinha eventos, a gente trabalhava, aí entrou a pandemia, na época da pandemia. Sim. E aí a gente queria trabalhar de alguma forma para advocacia. E a gente começou a se ver naquele local, a gente começou a se vislumbrar naquele local. Eu nunca almejei ser presidente. Na verdade, nunca pensei assim. Como surgiu o seu nome? A Viviane vai ser o nome indicado. Eu acho que foi muito natural, porque assim, primeiro eu fui representante da OAB de Regente, né, da casa, a gente tem uma casa lá, né. Depois, o Wesley me colocou como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Eu fui presidente dessa comissão. A gente não tinha aqui na nossa subseção uma comissão de igualdade racial. Então, eu e a doutora Larissa fomos as cofundadoras dessa comissão. Então, a gente começou a trabalhar. Dentro da Comissão das Mulheres Advogadas, eu fui uma das organizadoras da OAB por Elas, que é o projeto que a gente faz atendimento às vítimas de violência doméstica. Então, eu fui alcançando. Na última gestão, o Wesley me convidou, tanto eu quanto a doutora Larissa, para fazermos parte da diretoria. Porque desde 2018 foi obrigatório respeitar as cotas de gênero e racial. Eu acho, doutora, depois me explica isso, eu acho um absurdo. Não existe cota, gente, todo mundo tem capacidade, tem direito. Mas é necessário. Só vou dar um recadinho, eu volto já. Aproveite, se inscreva, comente, compartilhe. Ateliê Liege Almeida. Eu quero falar para você que lá no Ateliê Liege Almeida você vai encontrar todos os modelos que você sonha. E agora também com vestidos de noiva. No Ateliê Liege Almeida, todas as palhetas que a sua noiva pedir, a madrinha vai encontrar. Rua Rui Barbosa, 712. Conheça o Ateliê Liege Almeida que você vai realizar o seu sonho. Empodera, quer pra te empoderar. Quer o bronze perfeito, aquele dourado lindo? A Lu Bronze faz para você. E mais, viu, gente? Não importa se é inverno, se tá chovendo, a Lu Bronze faz o seu bronze de fita perfeito. Por quê? Tem um bronze a jato, tem a cabine, então não tem mais desculpa. Não tem sol, mas tem bronze na Lu Bronze. Vem com a Genis de fibra, você vai amar. Isso eu acho um absurdo. Não existe cota, gente. Todo mundo tem capacidade, tem mas direito. é necessário, né? Eu porque não consigo entender. Esses tempos atrás eu tive até aqui uma discussão com uma amiga. Eu falei, gente, mas todo mundo é igual, não existe cor de pele, é igual. E ela tentando me explicar, e eu ainda não consigo entender. Mas eu vou te falar por quê. Porque se você for na OAB, o dia que você for na OAB, eu vou te convidar para você conhecer nossa casa. Vai ser um prazer te receber lá, assim como você está me recebendo aqui. Você vai ver a foto dos ex-presidentes da OAB. Todos os ex-presidentes nesses 90 anos foram todos homens brancos.
entendeu? A partir de 2018, a OAB colocou que a obrigatoriedade de ter mulheres e de ter pessoas negras, homens ou mulheres. Mesmo homem, sendo negro, ele não poderia? Não, pode. Não, antes disso? Não, poderia. Ah, tá. Mas não nos eram permitido, não nos víamos naquele local. Eu não me via ali. Eu nunca me vi ali. Só que aí, a partir do momento que foi obrigatório, desde então, nós temos várias mulheres como presidentes da OAB. Porque foi nos permitido estar naquele local, né? Não que não fosse antigamente, mas era assim, né? Pra quê? Então, colocava secretária, colocava em comissão. Então, assim, quando o Wesley entrou, ele fez questão. Então, tanto eu quanto a doutora Larissa, é óbvio que nós estávamos ali por competência, porque a gente trabalhou para estar ali. Sim. Mas também a gente estava pelas costas, nós alcançamos aquela possibilidade de estar ali. Então, é importante ter. E aí, eu acho que foi muito natural essa caminhada até aqui, porque eu gosto muito de trabalhar. Então, eu estava muito envolvida em tudo. Sim. Então, todos os projetos eu estava ali. Então, a gente fala assim... A Larissa brinca muito. A Larissa fala assim, você e o Wesley, vocês são ligados no 220. Mas não é que a gente quer fazer. Então, vamos fazer tal coisa? Vamos. Então, assim, eu já cheguei... Ontem eu... Tem aquela proatividade, não espera, né? Ontem eu fui acontecer. conversar com uma amiga e eu falei assim pra ela, não, porque você sabe que eu chego aqui muito cedo. Ela falou assim, mas você já chegava cedo. Aí eu falei, é verdade, né? Eu já fazia isso. Então, assim, eu não dependia do cargo, na verdade, pra fazer o que eu faço hoje, eu já fazia. Só que aí vem uma responsabilidade. Quando você é secretária, eu era secretária geral na antiga gestão. E aí... a gente precisava montar uma nova diretoria para a gente competir, né, na eleição. E aí estávamos eu, o Marco Goulart, que é o meu vice-presidente, a doutora Larissa e o Wesley. E o Wesley, na época, ele tinha recebido o convite para ser conselheiro estadual. Então, assim, deixa eu tentar te explicar mais ou menos. A gente tem aqui a nossa subseção, que é a 29ª, e a gente tem a OAB São Paulo. Então, é mais ou menos como se fosse o governo de São Paulo e o município de Presidente Prudente. Mais ou menos isso. Então, ele foi convidado para ser representante da região lá em São Paulo. Então, aí ele sairia da nossa diretoria. E aí, ele tava, na verdade, eu falo assim, que o Wesley, ele fez muito em 6 anos. E ele tem outros projetos, ele precisava também cuidar um pouco dele, Wesley, da ele família. Foi reeleito. Ele ficou 6 anos. Mas então, ele já estava na OAB em outras diretorias. A presidência são 3 anos. Não, você pode ficar... 3 anos, mas você pode se reeleger. No caso, não ele tem ficou 3 limitação. anos, depois ele se reelegeu mais 3. Por mais 3. Então, ele ficou 6 como anos. presidente, mas ele já estava na OAB antigamente como diretor, ele já foi secretário-geral. Então, assim, foram muitos anos que ele dedicou ali dentro da OAB. Então, ele precisava também cuidar um pouco da família, porque eu falo assim, Elaine, quem não está ali não sabe. Acha que é só o glamour. Então, mas é muito trabalho, deixa entendeu? eu já dar um adendo do que a doutora está falando. Gente, ser presidente da OAB não é só ser presidente da OAB, é ter um salário incrível. A doutora me falou, eu não acreditei. Me deu vontade de estudar muito, olha, para chegar ao ponto de ser presidente da OAB. Não é isso. É o que todo mundo pensa. Aproveite, se inscreva, comente, compartilhe. Pensou em organização? Pensou Eliane Personal Organizer. Ela organiza cozinha, closets, quarto infantil, escritório, mudanças, lojas e também o pós-luto. Eliane, o Personal Organizer, organizando a sua vida com muito carinho. Pode confiar, não pode confiar. Empodera Cast pra te empoderar. Você vai se casar, fazer uma festa, reunião, confraternização, eventos corporativos, precisa de organização, não é verdade? Então, uma cerimonialista de primeira, a Bruna, da BG Eventos. Contrate, ela vai organizar tudo com o maior carinho, pensar em todos os detalhes para a sua festa ficar perfeita e impecável. BG Eventos, ó, aqui na tela para você. Aproveite, se inscreva, comente e compartilhe. Aí a doutora me falou, para ser presidente da OAB, a única coisa é ter força de vontade e amor à profissão. Sim. Não tem salário. Não, é voluntário. É voluntário. É voluntário. Então, gente, olha, para quem tinha as mesmas dúvidas que eu, a gente conversou. Não ganho milhões, não ganho. Até a doutora falou que ia explicar sobre isso. É um trabalho voluntário. Na verdade, a gente fala assim, que todo trabalho eu falo que agora eu sou uma mulher da ordem, né? Eu sou uma mulher da ordem porque eu pertenço à ordem da OAB.
E aí, todos nós que estamos envolvidos na diretoria, nas comissões, é tudo um trabalho voluntário. Então, a gente fala que é o maior grupo de voluntários do país é a Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Porque tanto a diretoria como as comissões que nós nomeamos quando a gente tomou posse, é tudo voluntário. Então, assim, são pessoas dedicadas a fazer aquilo. Então, assim, eu levanto muito cedo, eu levanto 5 horas da manhã, já tô acordada. Cabeça fica pensando o tempo todo. Tá. Aí eu levanto, quando é 7h30 no máximo, eu já tô aqui na OAB, porque eu gosto. Eu gosto muito do que eu faço. Eu faço com muito amor e com muita dedicação. E eu falo que eu aprendi a fazer isso junto com a minha antiga diretoria, que era o Wesley. Então, assim, quando ele nos abriu a oportunidade da gente pertencer àquele local, abriu a porta para todo mundo. Então, eu falo que hoje eu estou como presidente da OAB, mas eu não vou ser presidente da OAB para sempre. E todas as vezes que a gente faz algum curso, que a gente faz uma palestra, que eu vejo os nossos presidentes das comissões, eu falo, aqui, o futuro presidente ou a futura presidente está aqui. Então, assim, a gente trabalha para isso, para que a gente continue o que foi feito até aqui, que a gente melhore, o que a gente aprimore e que a gente não perca isso com o passar dos anos, porque a gente não pode retroceder mais. Porque não pode um advogado chegar na OAB hoje e se sentir como eu me sentia lá em 97. Não, são outros tempos, né? Mas, assim, graças a Deus, teve uma pessoa de mente aberta, que foi o Wesley. Total, ele abriu a oportunidade. Eventos maravilhosos, assim, eu espero, vamos ver se nesse mandato nessa gestão, teremos eventos maravilhosos. E voltando só um pouquinho, Sim. que eu não quis te cortar, como é pra você aquela parede com as fotos dos presidentes, você é a primeira mulher aqui da... Eu quero minha foto colorida, eu já falei. Porque estão todas as fotos em preto e branco. Mas você sabe que eu acho... Gente, não, eu acho o seguinte, você já quebrou esse paradigma que tinha que ser só homens. Realmente, vem pra ficar. Vai ficar melhor? Com certeza. Eu falo. Não, você como presidente pode... Você na tem verdade, esse assim, direito. a minha foto só vai para aquela parede quando eu deixar de ser presidente. Então, aí que a gente vai para a galeria. A gente tem uma galeria dos antigos presidentes. Sim. Então, eu acho muito importante isso, porque eu tô aqui hoje, mas é 90 anos de história. Então, a gente não pode desmerecer ninguém que passou por ali, porque cada um, na sua forma de trabalhar, fez a sua história, fez o seu nome ali. Né? Então é muito importante. Então, da mesma forma que eu tô trabalhando para fazer meu nome, eu falo assim muito, Elaine, eu falo assim que a minha vitória é coletiva. Eu acho muito importante falar que minha vitória é coletiva, porque quando eu estou ali, eu sei que eu sou presidente da OAB, eu tenho noção do peso disso, mas eu sei que eu não tô ali sozinha. Eu sei que eu tô ali com todo mundo é uma junto, equipe, é uma né? equipe. Então, assim, não são só meus 4 companheiros da minha chapa, que hoje são os diretores. É todo mundo que nos apoia. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente fez na época da eleição, que, se eu não me engano, atualmente tem 700 pessoas, 700 Nossa! advogados nesse grupo. Então, assim... todo mundo voluntário, trabalhou voluntário na época da campanha, então a gente via o olhar das pessoas, sabe? E eu pensava assim, gente, se for... A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, se eu tenho noção do meu trabalho, eu sei o tanto que a gente trabalhou, eu sei o que a gente pode fazer ainda e o que a gente pode continuar fazendo. Se eu ganhar, ótimo. Ok. Se eu perder, eu vou ficar triste, vou ficar. Mas já era um paradigma quebrado. Já foi uma sabe por experiência quê? também, Porque né? em 90 anos, as 2 chapas eram presididas por mulheres. Então, de qualquer forma, a OAB Prudente teria uma mulher como presidente. E eu iria participar dessa história de qualquer forma. Estando ali, é óbvio que a gente quer ganhar. Né? Todo mundo quer ganhar. Ninguém é bobo de falar, não queria ganhar, entrei de... Não, a gente quer ganhar. Mas, assim, já foi uma quebra. Então, eu já sabia que era isso. Então, eu falo que quando a gente, na campanha, a gente via o olhar das pessoas, sabe? A gente foi em muitos escritórios e a gente continua fazendo esse trabalho. Eu continuo fazendo esse trabalho nos escritórios. Por exemplo, Regente e Martinópolis, a gente tem advogados lá. Então, tudo que a gente faz aqui, a partir desse ano da nossa gestão atual, tudo que eu faço aqui em Prudente, eu levo para Martinópolis e para Regente. Porque eu acho que é importante. Gente, a gente nem... Eu falo porque eu tô tão acostumada, 10 minutos, 15 minutos eu tô aqui. Pertinho. É pertinho. Mas Martinópolis já é um pouco mais longe. Então, por exemplo, a gente tem uma casa da advocacia lá em Martinópolis. Então, eu já tô fazendo o pedido, já fiz o pedido ontem, já fiquei super feliz que o dono do imóvel autorizou que a gente fizesse uma reforma no imóvel, para deixar um imóvel mais aconchegante para os advogados. É que nem a gente estava conversando aqui no começo. Quando a gente entra como mulher, a gente tem um jeitinho nosso de fazer. Então, a gente quer fazer uma coisa, né? É igual eu aqui, ó. O meu produtor ali corta dobrado na minha mão. Não eu falo pra ele,
Tino, eu quero um ambiente mais feminino, uma coisa... A gente e ele gosta. tá mexendo doce, viu? Ah lá, tá vendo? Ah, ele tá mexendo doce. sim. Você vai se casar, precisa de um vestido de festa para qualquer tipo de evento, mas aquele evento top, elegante, Ateliê Liege Almeida, você encontra tudo, tá? E todo o carinho no atendimento. O Ateliê Liege Almeida agora está com vestidos de noiva, isso mesmo. E sabe onde fica? Na rua Rui Barbosa 712. Corre lá que você vai realizar o sonho do vestido dos seus sonhos. Aproveite, se inscreva, comente, compartilhe. E aí, você tá falando, a doutora tá aqui falando, eu vou a anos-luz da frente. Sim. Você já se imaginou suas filhas se casarem, seus netos, saber que a minha avó... Ó, já tô pensando... pensou? Olha como eu vou longe! É. A sua foto lá com uma primeira mulher representante no meio de um monte de vários advogados de homens, a sua foto... Eu fico emocionada pensando como você nisso. se sente? É porque assim, você tá falando, tudo que você tá me falando, eu fico aqui pensando, já vou à frente. Aí você, tipo, olhar, ver aquela menina, pensar, uma menina cresceu, teve a sua infância, adolescência, estudou, mas chegou na sua cabeça, você falou, não, eu vou ser a presidente da OAB um dia. Você nunca imaginou isso? Nunca imaginei, nem nos meus mais doidos sonhos eu imaginava ser presidente da OAB. E eu encontrei com um amigo meu que se formou comigo, e ele é delegado atualmente. Aí ele falou assim, eu não acredito que você é presidente da OAB. Eu falei, você já pensou? Aí ele falou assim, mas eu achei que você ia mesmo, porque você se metia em tudo quanto era coisa, você era da comissão de formatura, você se envolvia em tudo. Eu sempre gostei muito de participar de tudo, assim. Então, talvez, se eu parasse pra pensar, Sim, mas não era uma coisa que eu almejasse. Mas eu penso muito nisso, porque o que eu tô fazendo hoje, eu tô plantando não para que eu colha, mas para que as futuras gerações colham o que você tá falando. Aqui, ó. Eu só nem preciso te perguntar. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Você tá já fazendo hoje, é aquela sementinha, né, doutora, que vai plantando... Vai facilitar muito. O que você passou, outra mulher não vai passar. Sim, eu falo assim, a gente trabalha para isso. Essa semana aconteceu um fato curioso. Um colega nosso, advogado, ele me mandou uma mensagem que a sobrinha dele ela quer ser advogada. Gosta, fala muito, ela tem, eu acho que 11 ou 12 anos. E aí teve uma atividade no colégio onde ela estuda, e aí perguntou quais seriam as profissões, e ela disse que ela queria ser advogada. E aí, eu acho que uma diretora ou professora falou, péssima escolha. E aquilo, a menina deu uma... E aí ele me contou a história, eu falei assim, ele falou, você não fala com ela? Eu falei, eu vou mandar um vídeo. Aí ele falou assim, eu escutando o áudio dele, ele falou assim, você não fala com ela? Aí eu não terminei nem de ouvir, eu peguei, já coloquei pra gravar e já mandei um áudio pra ela. Um vídeo, na verdade. Depois ela até postou, achei tão bonitinho que ela postou, eu até repostei. Eu falei, você não desincentiva uma pessoa a ser. Então, e eu escutei de uma... Ainda mais dentro de uma instituição de ensino, né? Então, assim, eu fiz uma palestra em Martinópolis e tinha uma psicóloga que chama Manuela, eu não lembro sobre o nome dela agora. E ela disse uma frase que me impactou. Ela falou assim, nunca deixe de sonhar, mas não deixe de ter certeza que esses sonhos são seus. E aí eu falei pra essa menina, eu falei assim, se é o seu sonho, você vai chegar onde você quiser chegar. É dela de mais ninguém. É dela de mais ela ninguém. Que vai buscar então, quando eu dou uma palestra, quando eu vejo os alunos e eu falo assim, olha, eu sou a primeira presidente, nós já estamos em abril, eu tô falando isso ainda, eu vou falar muito isso. Mas você é a primeira presidente, então você tem que ter muito orgulho dessa conquista. Eu gosto muito de falar. Dessa trajetória, é aquilo que eu te falei. No começo, eu falei assim, como eu vou me referir a você, doutora? Ela pode chamar de você. Eu falei, eu não. Porque se eu, gente, tiver um cargo desse, estudar muito, batalhar, falar, você... Ela só quer me chamar de doutora. Eu quero. É muito gostoso. Você estudou, você almejou isso. Então, muito legal. Você, aí, não é assim, a doutora almejou isso. Não, e eu falo que tem E aprenda a receber esses elogios e se sentir uma mulher assim, empoderada, doutora, assim, porque você buscou isso. E eu fico feliz porque é aquilo que nós falamos no começo. Mulher negra, brasileira, que enfrentou muitos preconceitos, e nós enfrentamos até hoje. Sim. O Brasil fala, não existe o racismo. Existe sim. Sim. E você está mostrando que a mulher é capaz, independente de cor de pele, independente de qualquer coisa. Sim. E o que eu acho bonito é que você motiva outras mulheres. Eu acho importante. Eu falo que porque assim, eu falo que não é nem advocacia, Elaine, eu acho. Eu acho assim que a ordem dos advogados do Brasil, de forma geral, sempre foi um ambiente muito machista, muito assim, focado para homem, né? Então, assim, quando a gente
quando eu falo para você que a partir de 2018, nós temos 27 estados, acho que foi 2018 ou 2020 a eleição da antiga... Na nossa antiga, né, eleição, que a Patrícia Vanzolini ganhou como presidente da seccional em São Paulo. Foi a primeira presidente, assim, a nossa subseção é quase a mesma idade da OAB São Paulo, da nossa principal. Então, ela também foi a primeira presidente em 90 anos, a primeira mulher ali. Então, abriu-se uma possibilidade de nós nos virmos ali, né? Da gente se enxergar. Então, hoje eu vejo, quando eu faço uma palestra, quando eu converso com as amigas, advogadas, tudo, e eu falo isso para elas o tempo todo. Falo, eu estou aqui, eu não vou ficar aqui pro resto da minha vida. Eu vou sair, a OAB vai continuar. E vocês vão continuar isso aqui. É vocês que vão continuar. Eu estou aqui só hoje. Hoje eu tô aqui, faço com muito carinho, gosto muito. Tem dia que eu chego 7 horas, vou embora 6 horas. Às vezes eu falo, gente, isso aqui parece... Lembra aquele desenho Caverna do Dragão? Que eles nunca achavam o rumo da... Nunca. Meu marido às vezes fala assim, escuta, eu vou precisar marcar um café, um horário pra tomar um café com você. Fala, Ou ele vai ter que virar o mestre dos magos e surgir. E tentar aparecer do nada, é isso. Mas eu falo que... E eu gosto de mostrar isso pra elas. E por isso que eu deixo claro... que é um serviço que não é remunerado. Por quê? Sim. Porque para a pessoa estar ali, a pessoa tem que querer estar ali. Gostar, se dedicar, fazer... Porque é só por ego, Elaine. Coração. Porque assim, realmente, presidente, né, é importante, tudo. Mas eu não me pego no ego de ser presidente, porque eu sei que eu preciso trabalhar. Eu sei que eu tô ali representando uma classe, 3.420 advogados. Então, eu tô ali representando todos eles. Eu não tô ali... para ter só um ego de ser uma primeira presidente. Eu tô ali para fazer história. Eu só vou dar um recadinho, eu volto já. Pode confiar, pode confiar. Empodera pra te empoderar. Olha, e você que quer fazer o seu evento e quer evitar dores de cabeça? Contrate a BG Eventos. A Bruna e o Glauber estão prontos para te atender. A BG Eventos tem credencial para também o evento de luto. Isso mesmo, o momento que você mais está vulnerável e fragilizado e quer prestar aquela homenagem para o seu ente querido. A BG Eventos está especializada e tem o carimbo, o certificado e autonomia para estar realizando para você. Procure a Bruna e o Glauber e tire todas as suas dúvidas. Ó, o endereço está aqui na tela. BG Eventos, realizando sonhos. Empodera pra te empoderar. Agora esse recadinho é para você que gosta daquele bronze de fita e quer a marquinha perfeita. Ó, Lu Bronze. Falou em bronze de fita, se lembra da Lu Bronze. E lembrando, viu? Não existe época. Independente da época do ano, você vai sair bronzeada de lá. Lu Bronze aqui, ó, endereço na tela. Quando se pensa em organização, se pensa em Eliane Personal Organizer. Ela organiza tudo para você: quarto, sala, copa, cozinha, escritório, quarto infantil e também o pós-luto. Eliane Personal Organizer, organizando a sua vida. Você é a doutora, né? Sim. Ai, gente, eu tô falando, eu já viria irmãncia a mesa da Pode doutora falar você. Aqui. Concorda que o ego... Sim. Se eleva muito, que às vezes a pessoa esquece até mesmo de quem ela é. Sim. Porque assim, igual a doutora tá falando, é um cargo não remunerado, feito por amor. Sim. E dedicação, você deixa de estar com seu marido, com a sua família, para estar se dedicando à causa, né? Então eu acho que assim, essa sua simplicidade e o seu pé no chão, eu acho que você vai acabar, a hora que tiver acabando o mandato, vai se reeleger de novo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu falo que é por amor. Eu falo que a OAB, ela é um bichinho que pica a gente, e é por amor. Então, assim, quando eu tô ali, eu vejo, às vezes, porque assim, a gente tem a sala, né, a secretaria, e a gente tem a sala da diretoria. Então, às vezes eu tô ali, eu escuto algum advogado falando, eu já levanto. Eu vou lá ver o que tá acontecendo. Eu falo, você tá precisando de ajuda? Entra aqui, vamos tomar um cafezinho, tudo. E eu não ligo de ouvir. Ontem um advogado falou pra mim, eu vim aqui fazer algumas críticas. Eu falei, por favor, entra, senta e me fala. Por quê? Porque a gente precisa melhorar. Sim. Então, aí ele falou, não, tô brincando, não tinha nada pra te criticar, não. Eu falei, só pra ver o que você ia falar. Eu falei, não, por favor. Eu acho que críticas, quando elas são construtivas, elas vão me ajudar a crescer e a melhorar pra todo mundo. Não só pra mim, né? Sim, é igual eu falo, sabe, aqui, que o sistema JMN de comunicação, tá, me deu a oportunidade de estar frente a um programa à noite, sabe? Então, assim, eu falo, tudo o que tiver que acontecer, eu vou receber
não como crítica, não, eu vou Sim. receber como uma ajuda, Pra olha, você crescer. uma atenção. Então, mas só que tem pessoas que não Aceita. recebem dessa forma, não aceitam, né? E eu queria voltar a falar um pouquinho do Wesley agora, Sim. que assim, ele é o seu antecessor, né? Sim. Também um ex-aluno da UnoOeste. Sim. E como que a doutora avalia a contribuição da universidade para a formação de líderes na advocacia? E você sabe que nesses 90 anos, agora a conta é um pouco menor, né? Nesses 80 e menos 6 anos do Wesley, tá vendo? 84. Esse que é o problema da gente não ser de exatas, né? Da gente ser de humanas. O Wesley também quebrou 84. o paradigma. Embora ele seja um homem branco, ele foi o primeiro advogado da UnoOeste. A UnoOeste nunca tinha tido um ex-estudante como presidente da ordem. Não Aqui. sabia. Eu acho que muita gente não sabe. O Wesley foi o primeiro da UnoOeste. E aí eu também sou E da agora UnoOeste. você. E agora eu. Nossa, que orgulho Eu pra me instituição, formei lá. né? Eu gosto, assim, eu ainda fui da turma de 4 anos. Eu fui a última turma de 4 anos. E o meu professor, que na época era meu professor, que era o Dr. Sérgio Ronque, que hoje é o coordenador, no dia da nossa posse, ele falou isso pra mim. Ele falou assim, eu sabia que você ia chegar onde você chegou. Eu falei, você sabia mais que eu, então, porque eu não imaginava. Ele falou assim, não, porque você era assim, eu sabia que você tinha essa liderança, mas foi a faculdade que me proporcionou isso. Quando a faculdade me proporciona a possibilidade de eu ser coordenadora de uma sala, né, de organizar os alunos na comissão de formatura. Eu me enfiei até na comissão de formatura, eu era da comissão, eu era de tudo. Então, assim, embora fosse 4 anos, eu tenho noção de que 4 anos não é tempo suficiente para... Nem os 5 anos, na verdade, porque eu falo que a advocacia, a gente aprende na teoria, mas a prática é o dia a dia, Laine. Eu acredito que toda profissão, né, doutora? Tudo, porque na assim, verdade. tudo a gente aprende na teoria, mas a prática supera muito, é outra coisa, né? É outra coisa. Quando eu comecei a advogar, eu fui fazer uma audiência trabalhista e fui sozinha. E aí eu cheguei para fazer a audiência e aí o juiz perguntou, muito tempo isso, o juiz perguntou assim para mim, alegações finais remissivas, doutora? Eu olhei pra cara do juiz, eu não sabia o que era. E aí eu fiquei olhando... Tipo eu, tá? Então eu vou te explicar o que é. Aí o advogado, eu acho que o outro advogado percebeu e ele falou assim, pode ser remissivas. Aí eu falei, pode ser remissivas. E pensei, meu Deus, perdi a ação. Aí eu saí correndo, tinha uma salinha da OAB, fui lá, peguei um livro pra ver o que era remissivas. Era só eu me reportar tudo que eu já tinha falado. Então, tudo que eu já tinha falado, eu falava que era tudo a mesma coisa. Nossa, mas a palavra muda, né? Aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a ir nas audiências que não eram minhas. Então, eu ia e ficava sentada lá. Ouvindo. Entrava na época... Hoje eu não sei, porque nunca mais fiz trabalhista, faz muito tempo que eu não faço. Mas na época a gente podia entrar nas salas de audiência. Então, eu entrava na sala de audiência e eu prestava atenção aonde o advogado reclamante sentava, aonde o advogado reclamado sentava, o que o juiz falava para e eu ficava prestando atenção. Por quê? Para a próxima audiência, eu saber como me portar e o que falar. Porque você tá... aí a gente volta lá no começo. A gente tá lidando com o problema do cliente. Do cliente. Aí você vai trazer o problema para você, você vai resolver. Você não vai causar um outro problema. Um outro problema. E, Né? na verdade, não é só um cliente, é um ser humano. Porque, dependendo da sua desenvoltura, você pode levar a vida daquela pessoa. Sim, você pode fazer o cliente perder o direito que ele tinha. E quando é um direito financeiro, monetário, e quando é algo que mexe com o psicológico da pessoa. Então, eu falo que advogado é uma profissão muito importante, muito séria e que tem que ser muito respeitada. Porque cuida de vidas, né? Cuida. Na verdade. Então, e é muito importante. E a UnoOeste nos proporcionou isso, tanto a mim quanto ao Wesley. Orgulho para a UnoOeste. Eu gosto muito da minha faculdade, eu tenho muito orgulho de ter me formado lá. Eu respeito todas as universidades daqui e a gente faz um trabalho bem próximo a todas as universidades aqui de Presidente Prudente. Estamos abertos a todas as universidades, mas o meu carinho pessoal como Viviane a UnoOeste, que foi onde eu me formei, onde eu tenho grandes amigos até hoje, meus grandes amigos estão ali na faculdade, a gente se encontrou ali, a gente se formou ali, e, por exemplo, o Sérgio Ronque, que é o coordenador, ele era meu professor de prática, então, assim, eu tenho muito... do professor, né? Ver a aluna, ver onde ela chegou. Eu falei pra ele um dia, eu falei, não sei se eu era uma boa aluna pra você, não, porque eu te atormentava muito. Ele falou, não, você era uma boa aluna. Mas essas que atormentam, que falam, que perguntam, são as melhores, viu? Fica marcada, né, na história. Você está com problemas no seu computador? Chega de ficar procurando. Eu já tenho a solução para você.
TechX Informática. O Eduardo e toda a sua equipe está pronto para te atender. E mais, você pode ser um cliente mensalista. Sabe o que é isso? É você pagar uma mensalidade e não se preocupar com situações indesejadas. Sabe aquele dia que você não tem a graninha? Pois é, isso acabou. O Eduardo da TechX Informática está aqui para resolver e ajudar você. Wi-Fi, softwares, aquele upgrade no seu computador, TechX Informática. Fale com o Eduardo e sua equipe, ó. Problema resolvido. Aqui, doutora, eu tenho aqui, ó. Quais são as suas expectativas em relação à colaboração da OAB entre a comunidade local durante o seu mandato? Que é aquilo que a gente falou, a comunidade local. As portas se abriram através do Wesley. Sim. A comunidade local, não só nesse sentido, tá? Sim. No sentido festivo. Mas o que a comunidade local pode esperar do seu mandato? Então, a gente é o que eu te falei, a gente tem o projeto de continuidade e de melhoria do que a gente já vem fazendo. Então, como que a gente trabalha em prol da comunidade? A gente tem o projeto OAB por Elas, que a gente faz atendimento às vítimas de violência na DDM, gratuito. Toda segunda-feira a gente dá orientação sobre direitos. Então, toda segunda-feira tem uma advogada lá no período da manhã e no período da tarde, para orientar sobre direitos, qualquer direito. Fora isso, a gente tem um projeto novo que chama Vozes do Silêncio, que a gente leva informações sobre violência doméstica nas escolas. Então, mas é um projeto novo. Legal. Foi implementado pela Comissão de Violência Doméstica, que é a doutora Elaine Rampasso, que é a presidente. Então, a gente está muito orgulhoso desse projeto novo que ela trouxe para nós. Bom. E a gente faz... a gente está em rede, né? A nossa comissão está na rede, Rede Mulher. Então, a gente trabalha diretamente com todo o setor organizacional das prefeituras. Então, CREAS, CRAS... fundo social, então a gente faz esse trabalho com a comunidade. E aí também a gente se disponibilizou tanto aqui quanto nas cidades que fazem parte, que é Taciba, Martinópolis e Regente, Caiabu também, de levar a informação para as escolas e para a sociedade dessas comunidades. Então, a gente tem uma comissão que chama OAB Vai à Escola. Então, a gente leva a informação de direitos para os alunos das escolas. Então, isso daí depende da escola entrar em contato com a gente. Uhum. A gente leva, por exemplo, agora no mês internacional da mulher, que foi agora, né, em março, a gente levou para as cidades esse tipo de informação também, para as escolas, para a rede do município. Então, a gente faz muito eventos voltados assim. A gente abriu, quando eu falo que o Wesley é um antes e depois, é exatamente por isso. Para que a comunidade, a sociedade se sinta à vontade de participar e de ir também até a OAB. Ali. Isso. Porque, afinal de contas, a gente fala assim, a casa do advogado, mas advogado não advoga para advogado. Se você parar para pensar, Exato. a gente advoga para a sociedade. Exatamente. Então, a gente precisa que a sociedade nos veja. E essa casa do advogado, que advoga para a sociedade, era fechada para a sociedade. Sim, não pode ser. Que nem agora temos 1º de maio, Dia do Trabalho. Dia 3 de maio, a Comissão de Direito do Trabalho vai fazer uma ação no Calçadão, dando orientações também, né, sobre direitos. Dia 26 de abril, a gente tem o nosso UB. UB é coisa moderna, menina. Eu falei, o que é isso, UB? É moderno. É UB Advocacia, então é um treinamento constante para advocacia. Então, agora, dia 26 de abril, a primeira aula é com o Dr. Regis, que é o juiz do trabalho e diretor da Matra aqui, do TRT 15. Então, ele vai falar sobre peticionamento na área na área do direito do trabalho, né? Que ele é juiz do trabalho. Então, assim, a gente abre a OAB, a gente traz a sociedade e a comunidade de forma geral, mas a gente não deixa de trabalhar também com o advogado, que é importante, afinal de contas, é para isso que a gente está ali. Então, treinamento, atualização, cursos constantes, a gente sempre continua com isso. Então, a gente tem a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que traz cursos e congressos para cá. Então, assim, a gente quer passar para a sociedade os nossos serviços, né, porque a gente tem essa visibilidade, mas a gente também precisa que o advogado venha para sua casa e faça essa atualização constante. Não só a jovem advocacia, que também o que eu quero trazer também é a advocacia mais experiente, porque talvez eles se sintam com essa mudança de ambiente, que eles não têm espaço ali. Então, eu fico com esse receio. Então, eu gosto sempre de conversar com os advogados mais experientes, os advogados com mais idade. Eu gosto muito de conversar com eles e ouvir a história dele, ouvir a queixa, ouvir o que eles querem trazer e trazer eles também. Ontem a gente teve uma reunião da comissão, a gente tem uma comissão de prerrogativas e uma comissão de ética. E aí, nessa comissão, a gente trouxe o doutor Elcio Vicente. O doutor Elcio Vicente é um advogado trabalhista. E aí, ele já é um advogado mais experiente, com mais idade. Ele até brincou que a
número da OAB dele é 20 mil alguma coisa. E aí ele falou, não está faltando um número. E aí a gente trouxe ele para a comissão. Nossa, os jovens advogados que estavam ali ficaram encantados com a presença do Dr. Elcio, porque ele traz a experiência, ele traz a ética, ele traz toda a bagagem que ele tem esses anos todos de advocacia. Então, a gente tem muito a que aprender com ele. A gente ensina, mas também a gente aprende. Sim. E nós somos 3.420. Não tem como a gente ter só uma faixa etária. Então, a gente tem que trabalhar com todo mundo. Então, Sim. essa é a meta nossa, é trabalhar com todo mundo. Por falar em experiência e ética, eu vou para mais um recadinho. Gente, a conversa, o papo aqui tá tão gostoso, mas eu preciso falar. Você tem um computador, ele está dando problema, você precisa de manutenção, software. A sua empresa não pode estar com seus computadores na mão de qualquer pessoa. Então, a TechX Informática tem ética, confiança, credibilidade. Eu, particularmente, já levei meu notebook lá porque sua empresa ou você mesmo, pessoa física, tem seu computador, você tem arquivos, documentos, muitas coisas assim, pastas, arquivos confidenciais, e o Eduardo e toda a equipe da TechX Informática está ali para te atender, oferecer muita segurança, confiança, a credibilidade fica ali no Parque Cedral. Eu vou deixar o contato do Eduardo, da TechX Informática, aqui para vocês. Pode confiar, porque é o que a doutora ali falou. Confiança, credibilidade não é para qualquer um. E a TechX tem. Empodera Cast pra te empoderar. Eu tô voltando, gente, olha, eu tô rindo aqui, porque eu tenho uma visita aqui no estúdio, que eu falei confiança, credibilidade, ele fez assim, ó, brincando. Gente, ele tá aqui, mas ele tá com um olhar tão lindo pra ela. É o seu esposo. É meu esposo, tá me acompanhando ele tá hoje. acompanhando. Olha aí, doutora, TechX Informática, confiança. Eu nem olhei porque eu sabia que ele ia falar uma coisa no meu computador. Então, já aproveitando. Já vou aproveitar. TechX Informática, o Eduardo vai atender. Olha, Eduardo, TechX Informática, atender a doutora Viviane com muito carinho. Pode deixar que eu vou levar lá. E apesar que, tipo assim, não preciso nem estar falando que o Edu, ele é muito bom, atencioso, a equipe dele é maravilhosa. E aí, voltando, viu só o maridão? Fala o nome do marido. Aparecido Segato. Ó, Mas todo mundo chama ele de Segato. Olha, é gente boa. Gente boa, parecido é gente boa. Porque eu também sou parecida. Então pronto. Então já sei que é gente boa. É o Segato. Hoje ele tá me acompanhando. E aqui, olha, nós falamos tanta coisa. Nós pulamos aqui, gente, olha. Porque assim, é aquilo que ela falou, eu estava preocupada. Estava assim, E eu nossa, falo demais, se você deixar. Eu estava preocupada. É. Porque assim, é um bate-papo onde nós vamos conhecer a doutora Viviane. Não vamos ficar falando de códigos, de leis. É para vocês conhecerem a mulher empoderada que chegou ao topo, sendo presidente da OAB, aqui de Presidente Prudente. O meu produtor tá falando o quê, produtor? Aí, ó, eu sabia que a gente ia falar demais. Eu sei, nós não falamos demais, não. Vamos só falar o seguinte, que a doutora, antes de finalizar esse bate-papo maravilhoso, eu preciso dar outro recadinho rapidinho. Eu não sei se a doutora é fã, ela não precisa. Ela tem a pele da cor do pecado. Quero falar para você da Lu Bronze, um espaço só para mulheres. Você pode confiar, ali é só mulher com mulheres, gente, marcas para acomodar todo mundo. Depois do bronze, você tem um ambiente gostoso para você tomar um suco. Para quem quer tomar um drinkzinho, tem lá a geladeira com as cervejinhas de ótima qualidade. E para quem não quer, tem um suquinho, um chazinho gelado e o atendimento da Lu. Ela marca o horário, porque dependendo do tom de pele, tá? Quem tem a pele muito clarinha, a Lu Bronze vai marcar no horário da manhã, que é o horário que o sol não vai danificar e te causar queimaduras. Quem tem a pele mais bronzeadinha, já tem um outro horário específico. Então, Lu Bronze, a marquinha perfeita, você encontra lá. Doutora, não precisa, porque tem essa pele maravilhosa, igual o meu produtor. Antes da gente finalizar, vamos falar do lado que a gente estava falando do abraço, do aconchego. Sim. Você me falou que teve uma história de um amigo de casa. E tem um amigo meu que fala que eu abraço demais, que eu tinha que parar de abraçar, que eu abraço demais. E eu falei, eu não tenho. Você pode pedir pra eu fazer várias coisas, eu posso mudar várias coisas na minha vida, mas isso eu não vou mudar, porque eu gosto de abraçar, eu gosto desse contato, eu gosto de conversar. E eu falo assim, às vezes a pessoa não te conhece, a pessoa tem uma imagem sua. Sim. Então, assim, eu gosto que as pessoas me conheçam pelos olhos delas. Então, às vezes a pessoa, eu já escutei isso, né? Principalmente porque a gente passou pela campanha e tal. Mas falaram isso de você. Eu falei, mas você me conhece?
Então vem tomar um café comigo e vem conversar comigo. Depois disso... Aí ela tira a conclusão que Aí você Sim. tira... Mas eu tenho dado sorte, tá todo mundo E mudando. a pessoa foi? Ela pessoa Foi, era um advogado mais antigo Não e ele... citamos nomes. E ele falou assim, ele tinha comentado que ele não estava muito satisfeito, tal, e eu fiquei sabendo, mandei uma mensagem para ele, chamei ele para tomar um café comigo. No dia que ele foi, eu desliguei meu celular, falei, tô aqui para te ouvir, para te escutar. Ele ficou 2h30 e quase que ele não foi embora. E eu falo com ele até hoje, de vez em quando eu mando mensagem para ele, falei, e aí, doutor, tá tudo bem? E Ele fala, tá feedback tudo bem. foi? Foi bom. E aí esse meu amigo que tinha falado no começo, ele falou assim, não, continua abraçando porque deu certo. Ele nunca mais falou nada, ele falou que você é maravilhosa. Eu falei, não, mas não era... E não foi nem porque eu falei, ai, vou mudar, vou ser falsa. Não, é porque eu sou assim, eu gosto. Exatamente, é igual eu falo. Até que eu conversei com a doutora, eu estava assistindo o Danilo Gentili, foi um casal de japoneses e o menino, o rapaz, eles estão viajando pelo mundo, enfim, resumindo a história, para quem não assistiu. Ele tem quase 30 anos e nunca abraçou a mãe e o pai. Mas chegando no Brasil, ele foi, quando abraçaram, o japonês ele já fica... Porque pra ele, acho que ele vai ser agredido. Eu morei 12 anos no Japão, então é mais ou menos assim. É mais, abaixa a cabeça, né? é só assim, a mão. E aí, quando ele voltou, foi visitar os pais no Japão, ele abraçou. A mãe dele achou que o filho ia agredir, ficou. Aí ele foi explicar, foi mostrar. Aí ele falou, hoje os meus pais não veem a hora da gente ir pro Japão passear para ter esse abraço, porque não tem esse costume. E é tão gostoso você abraçar. Eu gosto desse contato, eu acho que é importante. Hoje em dia, até depois da pandemia, eu acho que as pessoas mudaram um pouco, assim, a visão, né? Então, a gente não sabe, a gente tá aqui hoje, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não sabe os segundos, não sabe. Né, doutora? Eu posso ter amanhecido, posso não ter anoitecido, que a gente fala, né? Então, você vai deixar picuinha, você vai ficar se envolvendo. Fica tudo tão pequeno, Fica tudo tão pequeno diante de um problema de saúde, fica tão, né? Então, assim, eu estando bem, minha família estando bem, meu pai e minha mãe são vivos e estão bem, graças a Deus, minha família, minhas filhas, eu sei que eu não vou ser unanimidade, porque se nem Jesus Cristo foi, quem será eu? Mas à medida do que eu puder fazer, o meu trabalho bem feito, porque as pessoas fiquem satisfeitas e entendam o que eu estou fazendo ali, eu estou satisfeita. Olha, igual e vou continuar abraçando. É uma frase que eu tenho, só que o meu produtor hoje incrementou um pouco mais, que é assim... O momento do abraço é o momento que os dois corações se encontram. Mas, agora, o meu produtor... O abraço, gente, eu vou explicar aqui um tutorial de como abraçar. Quando você vai abraçar alguém com carinho, que você gosta, o aconchego da família, você abraça esquerdo com esquerdo, que aí sim os corações se encontram. Quando você vai abraçar alguém, negócio, algo assim, é o lado direito, é o lado da razão, tá? E o lado esquerdo, o lado da emoção. Ai, que filosófico! Eu adorei! Gostei do feedback dele. Gostei. Não é? Porque assim, eu só sabia que os corações se encontram. Não. O meu produtor hoje colocou a frase certinha e vamos levar pra vida. Nos ensinou. Porque é igual eu falo, aqui o EmpoderaCast, a gente vai conversando, ouvindo histórias de vidas e cada episódio a gente vai aprendendo um pouco mais. A gente sempre aprende, né? Sempre aprende. E assim, eu vou ter que terminar, gente. Eu não quero. Eu queria continuar. A gente marca um café, você vai lá me visitar. Vou vai conhecer visitar. A nossa OAB. Vocês vão acompanhar pelo Instagram a visita que eu vou fazer lá para a presidente, doutora Viviane. Vai lá conhecer. A gente tem um monte de serviço. Às vezes até os advogados, a gente quer trazer essas informações que até às vezes eles não sabem do que está disponível. Precisamos trazer mais advogadas aqui, né? Com causas diferentes, que atuam em áreas diferentes. Nós temos 60 comissões, Elaine. Nossa! O tema que você quiser, a gente consegue trazer um advogado parceiro. Que poderíamos fazer a presidente, eu e mais 2 convidadas, uma bancada feminina. Já pensou, menina? Delícia. Se você falar mas ele vai dar mais 2 horas pra gente? Não, aí nós vamos começar bem antes. Isso. Porque já pensou 4 mulheres falando de tempo. ao mesmo tempo? A doutora topa? Nossa, já tô Gente, compromisso aqui do EmpoderaCast. Vamos fazer a bancada feminina do Empodera com a doutora Viviane, mais 2 advogadas, cada uma defendendo uma causa diferente. Nossa, vai ser muito bom. Bem legal, vai ser bem uma legal. delícia. Vai. E eu só tenho a agradecer. Imagina, eu que agradeço. Eu fiquei super feliz e emocionada. Eu e eu me emociono de ver, gente, uma mulher maravilhosa. Você sabe das dificuldades que você encontrou, não só por ser mulher, mas a dificuldade
racial, que nós não temos vergonha de falar, não Sim. precisamos ter. E Isso. meu olho lacrimeja sim, porque eu fico emocionada. Você é uma pessoa humilde e maravilhosa. Ah, eu E agradeço muito. Eu estou honrada de entrevistar a primeira presidente da OAB. Ah, a Presidente, honra e o prazer foi presidente. todo meu. Muito obrigada. E vamos, Empoderar Cast com a bancada Vem com a feminina. Com gente. certeza. 4 mulheres. Mulheres incríveis, Altino você que vai se escutar segure. história de força, Vai ter que esperar a gente, hein, Altino? Vai ter Vai. jeito. Vem se inspirar. Obrigada a você. Empoderar Cast, pode acreditar. No canal Rádio Cast Amei. E virar o bancada do Empodera. Aguardem. Adorei. Até o próximo episódio. Obrigada por estar comigo. E aquilo que nós falamos. Abraço. Faça o seu coração encontrar o outro coração. Deixe as picuinhas de lado. Deixe o orgulho de lado. Não leva a lugar algum. Temos aqui o exemplo dessa mulher incrível que chegou ao topo máximo da OAB, presidente da OAB. É uma pessoa humilde, uma pessoa carismática. A gente não leva nada dessa vida. Então, eu vou encontrar meu coração com dela agora, no finalzinho. Elaine Del Bianchi, Elaine Del Bianchi, conversar com mulheres de fibra, você vai amar. Aproveite, se inscreva, comente, compartilhe. Number 1, o canal Rádio Cast 101. Pode confiar, Empodera Cast pra te empoderar. Vem com a gente de fibra, você vai amar. Aproveite, se inscreva, comente, compartilhe. Vambora no canal Rádio Cast 101, pode confiar. Empodera Cast pra te empoderar. Vem com a Cast, pode acreditar. Mulheres de fibra, você vai amar. Empodera Cast pra te empoderar.